Sejam muito bem-vindos a mais um Seracast e hoje com um convidado muito especial, o meu amigo Ronan Diego, direto da Estônia, um convidado internacional, uma das maiores referências em saúde e fitness do mundo. Meu irmão, seja muito bem-vindo ao Seracast. Johnny, muito obrigado, cara. Desde o primeiro momento que a gente conversou lá por WhatsApp, você tem me dado muito amor e carinho. Muito obrigado. Eu entro no teu espaço com muita honra, com muito respeito. Não trago nada menos do que o melhor para nossa conversa aqui. Cara, eu tô muito empolgado, muito animado para nossa conversa, principalmente porque a gente se conectou com a energia, né? Exato. A gente tava falando sobre isso. Já de cara. É, de cara, né? A conexão tá ali. Gostei do Ronan de graça. Nós fomos conectados por um amigo muito próximo, né? Que é o Joel J. E, pô, a energia, cara, a energia é muito importante. Eu costumo falar do chama, né? Chama coisas boas, chama positividade, chama saúde. E saúde é um papo que eu trago muito para os meus alunos, para os nossos ouvintes, para as pessoas que assistem o podcast, porque é o pilar principal da nossa vida. Eu costumo dizer, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Brilhante. Então, eu trago isso para os meus alunos e hoje eu trouxe uma referência máxima no assunto para o meu podcast. Então, para mim é uma honra ter você aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Ronan, mas conta essa história que você me contou. O que aconteceu com você desde a época que você perdeu a consciência e encontrou um novo caminho, até quando você realmente se encontrou nesse mundo da saúde e fitness? Eu nunca imaginei que eu ia estar trabalhando com essas coisas hoje em dia. Quando eu era criança, eu nunca era o cara atlético, né? Eu era criança que recebia bullying na escola, porque eu era muito pequenininho, era muito fraquinho e toda a questão física era um tabu para mim. E aí ela chegou de uma forma muito inesperada. Assim, eu fiz faculdade de engenharia mecânica na UDESC, em Santa Catarina. Eu sou de Joinville, Santa Catarina. Então, não era uma coisa que eu estava esperando fazer da minha vida. Quando eu estava na faculdade, esse era um sonho que meu pai tinha muito para mim. E no segundo ano da faculdade, eu perdi memória num acidente de carro. A gente estava num cruzamento, tinha um cara passando no sinal vermelho. Ele bateu o carro onde eu estava sentado no banco de trás, assim. E eu não lembro nada do que aconteceu, eu perdi a memória dos 5 anos anteriores. É tipo assim, você tenta lembrar o que aconteceu ontem, tá branco, a tua mente não consegue ir para trás. E aí, naquele momento, as pessoas começaram a contar para mim o que eu estava fazendo da vida. Aí tinha um amigo que estava lá no hospital comigo, ele falou, Ronan, você toca guitarra, a gente tem uma banda. Eu nem lembrava dessas coisas, né? A primeira pergunta que eu fiz quando acordei no hospital era que ano é esse ano? Não fazia ideia. Mas ele me contava essas coisas e eu tinha uma empolgação. Poxa, a minha vida é legal, né? E ele falou, pois é, mas você saiu da banda ano passado para entrar na faculdade. Aí veio meu pai. E o meu pai falou, Ronan, tomara que você recupere a tua memória rápido, porque você tá mandando muito bem. Você faz engenharia mecânica, você tem aula de manhã, de tarde, de noite, de final de semana, você está estudando, até nas férias, você tá lá com os teus livros. E eu não me conectei, não tinha nada de conexão com aquela história. Eu tava, poxa, é isso que eu tô fazendo com a minha vida? Não é a minha vida, é o meu tempo. Mas esse negócio não tá vivo, né? Parecia um zumbi, eu não tinha um propósito naquele negócio. O que eu me prometi dali pra frente é que assim, daqui pra frente eu quero fazer coisas que me façam sentir vivo. E eu não sabia exatamente o que era, mas eu ia buscar esse sentimento. E o primeiro insight era assim, eu quero conhecer o mundo afora. Eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha entrado num aeroporto, nunca tinha falado uma palavra em inglês, eu tinha essa curiosidade. Como é que você quer ir para o outro lado do planeta e ver o céu, e ver as estrelas? Como é que é escutar pessoas de outros idiomas vivendo um dia a dia diferente? Na minha família, a mentalidade é a gente é daqui, a gente fica aqui. Viajar é coisa para rico, né? Que é a mentalidade que toda a minha família cresceu. Então não era uma coisa que a gente decidiu, mas era a realidade da família. Então para mim não tinha essa possibilidade até que eu comecei a buscar essas oportunidades. Aí eu entrei numa associação de estudantes, uma ONG, chama IESEC, uma grande rede no mundo inteiro que facilita intercâmbios internacionais. E ali, poxa, esse é o meu caminho. Eles falaram, mas se você quiser, você tem que abrir uma aqui. Não tem em Joinville. Eu entrei com alguns amigos, abri um escritório dessa organização na minha universidade, lá em Joinville.
E dali pra frente, essas coisas mudaram o meu horizonte, porque eu tava começando, eu levava os meus amigos para intercâmbios internacionais fora do Brasil, trazia gente do Brasil, de fora do Brasil, pra minha cidade, comecei a me conectar com pessoas que falavam outro idioma. Tinha uma menina da Rússia que morou na minha casa, sabe? Ela tava lá com meus pais e ela ensinou, sabe, o spasiba e as coisas. E eu falei, caramba, o mundo é muito maior do que eu imagino, né? E essa questão de cruzar barreiras não é uma questão impossível. Eu, como voluntário, a gente está conseguindo fazer esse tipo de coisa. E aí eu decidi falar assim, olha só, essa foi uma experiência que abriu meus horizontes. Eu quero levá-la para mais estudantes. O único país da América Latina que não tinha a presença dessa ONG era o Paraguai. Aí, no último ano da faculdade, eu falei pro meu pai, saí da faculdade. O pai que sonhava um engenheiro... O pai que fez um sacrifício enorme pro filho poder ir pra faculdade. Né? Da minha família, eu sou a única pessoa que foi pra faculdade. Né? Eu tenho uma prima que também foi, e é isso. E naquele momento eu falei, eu não vou mais estudar engenharia mecânica, eu não vou mais morar aqui em casa, eu não vou nem estar no Brasil. Mês que vem, isso aí era dezembro de 2011. Mês que vem, eu tô indo pro Paraguai e eu vou ser voluntário de tempo completo por 2 anos e meio. Nossa. Foi um baque, foi difícil. Foi difícil porque foi muito difícil para mim, porque eu sabia que eu tava dando uma facada nas costas ali, que meu pai, sabe, se dedicou a vida inteira para poder ter essa possibilidade, e foi ainda mais difícil para ele. Sim. Né? Porque era um desapontamento muito grande. Mas aí veio coisas que eu não esperava. Ali eu comecei a seguir um sonho. E quando você segue um sonho, várias oportunidades se abrem. Né? Seguir um sonho é uma coisa muito inspiradora. Então, dali pra frente, tinham pessoas que me convidavam a dar palestras no mundo inteiro para contar qual que é a história de você largar a faculdade, ir para um país diferente, abrir uma ONG. Então, eu comecei a viajar muito. Sim. E eu tava dando uma palestra na Rússia uma vez e tinha um outro cara dando uma palestra para 1.000 estudantes de 120 países, os tops da sua universidade. O cara tava falando sobre a escola da humanidade. Ele queria criar uma escola em que você aprende as coisas que são importantes para a tua vida. Como nutrir e cuidar do teu corpo, como criar relacionamentos, como desenvolver liberdade financeira, como nutrir a tua espiritualidade, coisa que a gente não aprende na escola, na faculdade. Ele falou, eu tô criando essa escola, uma rede global online, ela se chama Mind Valley. Eu falei, cara, esse cara é um visionário, eu preciso trabalhar para ele. Aí eu apliquei para ser empregado dele, e aí eu fui selecionado. E o escritório da Mind Valley fica na Malásia. Eu falei, opa, tô me mudando para Malásia. Em 2014 eu fui para lá, trabalhei como empregado dele por 2 anos e meio, mas aí eu decidi seguir outro sonho. Teve um momento que, desde aquela época que eu recebia o bullying na escola, porque eu era muito pequenininho, muito fraquinho, eu tinha aquele sonho de se transformar num cara forte. Eu me sentia uma criança fraca, eu não queria ser uma criança fraca. Forte no sentido físico ou no sentido mental, os dois? Eu queria ser forte no sentido mental, mas a minha referência, o que é um homem forte no sentido mental? É um homem... O que é um homem forte, ponto? Eu olhava na televisão. Na televisão eu via o Conan o Bárbaro. Arnold Schwarzenegger. Né? É o cara que ele matava o dragão. Você, poxa, esse é um homem forte. Qual que é a cara do homem forte? Ele tem um corpo desse tamanho. Então, eu como criança, a relação que eu entendi é, para eu ser um homem forte, eu preciso de muito músculo. Né? Isso é o que um homem forte é. Então, eu esperei até eu fazer 18 anos para eu poder entrar na academia para começar a treinar o meu corpo. Quando eu fui para Malásia, essa questão de fitness estava bem enraizada, porque tinha quando pude fazer isso, eu fiquei obcecado. Então virou uma paixão muito grande. E aí eu comecei a competir, eu virei um atleta. E eu fazia Obstacle Circuit Races. É corrida de obstáculo, mas não é aquela corrida de atletismo que você corre na pista e tem umas coisas para saltar. É tipo uma corrida militar. Você tá no meio da floresta, são 21 quilômetros, aí você tem obstáculos, você tem que escalar uma corda, bater um sino, carregar um pedregulho de 20 quilos. Tem lama. Lama, e você tem que fazer, sabe, passar por debaixo do arame farpado. É toda uma questão militar, assim, né? E eu corri essas coisas, e o meu corpo parece que ele foi desenhado para isso. A primeira vez que eu corri, eu não sabia como treinar, eu tava com febre, eu tava de bermuda jeans, e eu ganhei de 11 mil pessoas. Caraca. Tinha gente com patrocínio, que era atleta profissional. Caraca. E eu vi, opa, o meu corpo tem facilidade para isso. E dali para frente, várias pessoas vieram, amigos meus, falaram, Ronan, como que eu treino? Como que eu me alimento? Eu quero perder peso, eu quero ganhar massa muscular, porque eu passei muito tempo estudando isso.
o meu corpo não respondia ao treino e à nutrição como o da maioria das pessoas. Eu treinava e não chegava em lugar nenhum. Então eu tinha que aprender. Eu comecei a aprender inglês para ir nas plataformas de estudos científicos e ver como as pessoas, como os cientistas desenvolviam massa muscular e força na população geral, nos atletas, e eu começava a replicar aqueles estudos no meu corpo. E aí eu começava a ter resultados, aí eu começava a competir. Então, no meu círculo de amigos, lá na Mind Valley, eu comecei a virar referência em fitness. Aí os amigos vinham e me perguntavam. E daqui a pouco os amigos deles vinham me ajudar, vinham me pedir para ajudar. E daqui a pouco eu tinha clientes. Mas era um hobby, era um sonho. Eu falei, poxa, nunca vai virar a minha profissão. É tipo o cara que tem a sua profissão, ele toca violão na hora vaga, ele sabe que aquele negócio Você não vai imaginava virar. Que seria a sua profissão. Eu não imaginava. Mas o seu resultado chamou a atenção do mercado e o mercado começou a demandar, os seus amigos, as pessoas próximas. E aí ele começava a trazer mais pessoas. Daqui a pouco tinha pessoas que me ligavam que eu nem sabia quem era. Falavam, pô, eu descobri que você é um treinador, papapá. E aí o que eu me lembrei assim, eu sou bom em seguir os meus sonhos. As decisões que mudaram a minha vida são aquelas que não foram convencionais. Só que, quer saber? Eu vou fazer uma coisa muito louca aqui. E vou seguir um sonho que eu tenho. Aí teve uma hora que eu saí da Mind Valley, que era aquele emprego dos sonhos. E eu falei, eu vou transformar esse negócio de saúde em fitness no meu trabalho. Eu tinha uma fila de pessoas já esperando para treinar. E eu estava treinando aquelas pessoas. E eu falei, eu vou continuar treinando pessoas para pagar as contas aqui e eu vou desenvolver um programa que eu chamo de Human Advancement Lab. É tipo laboratório de avanço humano. Uhum. Que era, na minha ideia, era um sistema de educação para ensinar as pessoas como que o corpo funciona. É tipo assim, um manual de instrução. Se eu quiser atingir qualquer resultado com a minha saúde, com o meu corpo, como que eu faço? Eu queria ter era esse tipo sistema, um playbook, né? passo a passo do corpo. Se você é um ser humano, você vive a tua vida dentro de corpo, como que esse negócio funciona? Sim. Eu queria dar esse manual de instrução porque eu entendia muito sobre corpo, né? E aí eu comecei a desenvolver esse projeto. Aí o Vishen Lakhiani, que é o dono da Mind Valley, que é aquele cara que fez a palestra na Rússia, que eu fui trabalhar para ele, ele virou muito amigo meu. Um dia ele foi lá em casa almoçar e ele falou, e aí, Ronan, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu saí daqueles empregos que eu tava e agora tô me dedicando 100% a esse tipo de coisa, tô desenvolvendo um projeto que chama o Laboratório de Avanço Humano. Aí eu mostrei para ele as ideias. Aí ele tirou o celular do bolso, assim, tinha um aplicativo de notas. Ele falou, cara, eu também tô desenvolvendo umas ideias para Mind Valley sobre saúde e fitness. Deixa eu te mostrar aqui. O título daquela nota, não tô brincando, era Laboratório de Avanço Humano. A gente estava pensando exatamente na mesma ideia em cérebros separados. A gente apertou a mão na hora, beleza, mês que vem a gente começa a trabalhar juntos. Acabou de ser criada a sociedade. Dali pra frente que criou a sociedade, aí eu voltei pra Mind Valley para criar todo o pilar de saúde e fitness. Que não tinha. A Mind Valley, quando vocês pensaram em colocar isso na Mind Valley, foi porque não tinha essa frente e também por conta da abrangência que eles já tinham em relação aos alunos. Qual foi a estratégia? O principal foi que assim, o Vishen, ele mesmo, passou por uma transformação de saúde muito grande. Né? Ele era um cara que já estava no final dos 30, tinha 2 filhos, ele estava muito focado na carreira e aí a saúde começou a ficar de lado, né? Como acontece com a maioria das pessoas que são profissionais. E ele falou, poxa, eu preciso mudar esse negócio. E aí ele mudou a alimentação, foi aquele momento de, sabe, virar a chave. E aí ele passou por uma transformação de 6 meses que o corpo dele mudou completamente. Só que quando o corpo muda, a mente melhora. Uhum. Quando o corpo transforma, a mente fica sem limites. Aí ele começou a melhorar o seu desempenho na empresa. A empresa começou a crescer, ele tinha mais energia, ele tinha mais criatividade, ele não ficava doente. Sabe, a vida começou a melhorar. Ele falou, poxa, a saúde é a base. Eu preciso trazer essas coisas para Mind Valley e a gente não tem nada. Mas quanto tempo ele demorou para reconhecer isso? Por que eu tô perguntando? Porque eu percebo que as pessoas, elas negligenciam a saúde porque elas não têm paciência de esperar os resultados acontecerem. Não só resultado estético, mas resultado de saúde. Você não come um dia, por exemplo, de forma saudável e já tem um resultado no dia seguinte. Você come 20 dias, 30 dias, 6 meses, 1 ano. Então, me conta um pouquinho o que você pensa sobre isso. Por que as pessoas também negligenciam tanto a saúde? Eu vejo 2 coisas. Uma delas é essa questão de tempo. As pessoas pensam em transformação de saúde como um projeto. É tipo assim, vou me preparar pro casamento.
né? Você tá se casando logo, tem várias pessoas que falam, eu vou fazer a dieta que é para me preparar para o casamento, aí chega depois do casamento, tudo vai embora. Tudo vai embora. Né? Porque é um projeto que tem começo, meio e fim. Mas a saúde não tem começo, meio e fim. O corpo físico é uma manifestação física do teu estilo de vida. Sim. Conforme o teu estilo de vida muda, o corpo é apenas a forma física de refletir como você está vivendo a tua vida. Quais são os teus pensamentos, quais são os teus hábitos, como é que é a tua rotina diária. Então, para mim, essa prática de você caminhar, fazer um teu treino na academia, escolher alimentos naturais, saudáveis, é uma prática que ela que nem toma banho. Sabe? Se você toma banho todos os dias, você fica limpo todos os dias. Se você decide daqui 6 meses não tomar mais banho, o banho que você tomou no mês passado não vai te deixar limpo lá na frente. Você precisa fazer isso todos os dias. Todos os dias. Os hábitos da vida saudável são a mesma coisa. O corpo reflete os hábitos que estão acontecendo agora. Falando em hábitos, pegando esse gancho dos hábitos, você acredita que existe um passo a passo como regra de hábitos que as pessoas devam seguir para ter mais performance, mais saúde? Existe, por exemplo, um horário que as pessoas melhores se adaptam, principalmente as pessoas que não têm muita atenção para isso. Ela quer iniciar tratando melhor da saúde, treinando. Ela tem que se adaptar ao que for melhor para ela, ou existe algo que, para você que é iniciante, que vai começar, eu recomendo que faça isso? Existe. Existe? Essa forma como eu penso. Porque assim, o que eu vejo de muito problema em saúde e fitness é que as pessoas não sabem por onde começar e elas tentam fazer tudo de uma vez ou elas tentam primeiro fazer o complicado, né? Essa era a minha experiência com fitness. Eu cheguei na academia e eu via quem era o cara grande. Eu lembro que tinha um cara na academia lá em Joinville que ele não conseguia nem tirar a camiseta, porque o bíceps dele era tão grande que ele precisava de ajuda de outras pessoas. Né? Eu falei, esse cara é legal, eu vou lá aprender com ele. Né? Ele fazia um treino todo complexo e robusto que era pro corpo dele atual, mas não foi assim que ele construiu. Eu tentei fazer o que ele fazia, nunca deu certo. Porque eu tentei dando um passo, indo direto do começo lá pro nível atleta. Você tem que construir os passos, começando do básico, né? Então eu aprendi isso muito com artes marciais. Eu fiz artes marciais pela minha vida inteira, eu estudei 7 anos de karatê, eu dei aula básica de kung fu, de tai chi, e nas artes marciais você tem a faixa. Tem a faixa branca. Quando você começa na faixa branca. Você aprende as coisas que são básicas, fundamentais e simples. Você não aprende a dar a voadeira, a dar o mortal de costas na faixa branca e ter um propósito. Porque se você fizer isso, não vai dar certo, você vai pensar, poxa, não funcionou para mim. Não, é porque existe uma escala de dificuldade. Aí depois a faixa branca, quando você domina isso, você vai seguindo para amarela até chegar na preta. Dificuldade de aprendizado, né? Para mim, hábitos da saúde e fitness é a mesma coisa. Então, qual que é a faixa branca? Né? Quando a gente está falando de nutrição e exercício especialmente. Para mim, a faixa branca eu vou começar alguma prática de jejum intermitente, porque primeiro de tudo, eu vou focar na minha alimentação como número 1. Por quê? Porque todo mundo come. Exato. Exercício nem todo mundo faz. Então, começar pelo exercício é um nível de resistência um pouco maior. Se eu quero mudar, se eu quero começar a cuidar do corpo, todo mundo come. E as pessoas, na sua concepção e na sua experiência, elas têm mais dificuldade de iniciar o exercício do que controlar a comida? Sim, porque a comida é uma decisão que ela já faz. Entendi. Então é apenas mudar uma coisa que já existe ao invés de começar um hábito novo. Entendi. Então o primeiro passo que eu sempre dou é sempre na nutrição e não é mudar a alimentação. Não é vou cortar o pão, meu senhor, vou tirar o leite. Não. Eu vou mudar o horário em que eu como. Eu vou continuar comendo as mesmas coisas, né? Estudo da Universidade de Illinois. Foi os estudos que popularizaram o jejum intermitente. Que era assim, pegaram pessoas que estavam num estado de obesidade e essas pessoas queriam mudar os hábitos alimentares. Mas eles falaram assim, não vão mudar o que vocês comem. Ah, mas eu como besteira, como fast food, como pizza. Não, a gente vai continuar comendo essas coisas, mas a gente vai fazer o café da manhã um pouquinho mais tarde, a janta um pouquinho mais cedo. Apenas essa mudança, em 8 semanas eles perderam 3% do peso corporal. Então, o jejum intermitente é o passo mais simples, mais fácil para você começar. Então é a faixa branca, jejum intermitente e a hidratação. Começar o dia tomando meio litro de água e tomar água antes de cada refeição. Simples, fácil, mas que já tem impacto na tua saúde. É a faixa branca. Quando você faz isso, agora eu vou começar a fazer uma caminhada curta no começo da manhã. 10 minutos, não precisa ser uma caminhada de 1h30. Faixa amarela.
coisa simples. Não é, poxa, ir pra academia 3 vezes por semana, 6 vezes por semana. Isso tá lá na faixa vermelha. Sabe? Depois que essas coisas, esses hábitos estão sólidos, aí eu posso começar ou aumentar um pouquinho da intensidade do jejum de 12 para 13 horas, de 13 para 14, ou eu posso começar a aumentar, a mudar o que eu como. Agora sim eu vou começar a transformar as minhas refeições. Mas, de novo, eu vou fazer isso da forma mais simples e fácil, que é, o erro aqui é quando as pessoas falam, Ronan, o que eu tenho que cortar? Né? Preciso perder 15 quilos, 10 quilos, 20 quilos, preciso cortar o pão, preciso cortar o açúcar. Não é remover as coisas que são ruins. Você foca em adicionar as coisas que são boas. Não é menos... Se você corta alguma coisa da tua rotina, da tua alimentação, você criou um espaço ali que vai ser preenchido com outra coisa. Sim. E se você foca em aumentar mais o que é, entre aspas, bom, as coisas que são, entre aspas, ruins vão ficar com menos espaço. Então, se Sim. você foca em aumentar verdura, legumes, fibras, você foca em todas as refeições, vai ter uma fonte de proteína. Algum tipo de carne magra. E se você come isso primeiro, vai sobrar menos espaço para o pão, para a sobremesa, para o sorvete, para a bolachinha, para isso. Você vai ficar com menos fome, vai ter menos vontade de comer antes de dormir. Agora aquelas coisas que são ruins começam a perder espaço automaticamente. Aí você está indo para a próxima faixa, que é a faixa vermelha. Aí daqui a pouco a gente vai trabalhar em treino de força. Desenvolvimento de massa muscular, a gente já está indo lá para a faixa verde e tudo mais. Daqui a pouco a gente começa a trabalhar em sono, meditação, entende? Então tem uma graduação desse tipo de coisa. É fantástico. Eu peguei 2 insights aqui que você falou. Primeiro, jogar o jogo do progresso, né? Como tudo na vida, você vê que até os atletas de alta performance que a gente está falando, eles não têm resultados do dia para a noite. Eles estão sempre procurando, objetivando. Se a gente pensar num atleta olímpico, ele objetiva daqui 4 anos estar na sua melhor performance. Então, por que se um atleta olímpico faz isso? Porque uma pessoa comum, entre aspas, não deve fazer também. Então, e ela te ouvindo aqui no nosso podcast, ela fala, poxa, faz mais sentido, porque por que eu vou fazer um sacrifício que eu não vou conseguir prolongar isso no tempo, não vou conseguir durar, vou fazer isso há 1 semana, 2 semanas, depois eu não consigo mais, vou desistir, sendo que ela pode ir se graduando aos poucos. E a segunda questão, você vê que tudo é questão de estratégia, né? Tudo é questão de estratégia. Estratégia do jeito que bebe água, estratégia do jeito que come as proteínas antes, tudo é questão de estratégia. Eu achei fantástico. Uma questão que é uma dúvida minha mesmo, que eu já ouvi falar, é que o jejum intermitente, ou não sei exatamente quantas horas seriam ideais, te mantém no ultrafoco. É um ultrafoco com o jejum intermitente. Isso é mito? É verdade? E se for verdade, qual a explicação? É verdade, tem 2 explicações para isso. A primeira delas é fisiológica, que é quando você está em jejum, você não está digerindo nada. A digestão é a atividade metabólica mais custosa do teu corpo, né? O que mais usa energia, ele compete com o cérebro. O cérebro é o que mais gasta calorias, 20%, 25% das calorias diárias é o cérebro que gasta. O segundo maior gasto de caloria é a digestão. Então, se você está digerindo enquanto você está tentando usar a tua habilidade cognitiva, agora você tem que repartir a energia. Um pouco para o intestino, para o estômago, um pouco para o cérebro. Se você não está digerindo nada, você tem mais energia para dedicar para as suas capacidades cognitivas. Essa é uma parte fisiológica. E a outra é, se em cima disso, daquele jejum, a tua dieta é diminuída em carboidrato, é uma dieta com pouco carboidrato, você começa a mudar o tipo de combustível que você oferece para o teu cérebro, para o teu corpo, né? O carboidrato é tipo assim, a gasolina do corpo. Mas você também pode usar a eletricidade. Você tem tipo híbrido, o corpo é híbrido. Tem a gasolina e tem a eletricidade. Só que a eletricidade vai ser apenas utilizada quando você não tiver gasolina disponível, quando você não tiver carboidrato disponível. Quando você queimou todo o carboidrato e você não repôs, porque você está em jejum, aí o corpo começa a usar não o glicogênio, que é a gasolina do corpo, mas ele desenvolve um outro tipo de combustível chamado corpo cetônico, que é a eletricidade do corpo. É uma energia muito mais limpa e muito mais eficaz para o cérebro. Então, se em cima do jejum a tua dieta tem pouco carboidrato, você tem uma melhoria cognitiva ainda melhor. Essa é a parte fisiológica. Aí tem a parte psicológica, que é assim, quando eu faço todos os anos o jejum do Ramadã, que é um jejum religioso islâmico em que você
Não come nada durante o dia, você também não bebe nada durante o dia, é um jejum seco, né? Você não come, não bebe nada enquanto o dia tá claro. Você vai quebrar o jejum lá às 7 horas da noite. Quantas horas Primeiro gole de são? água. Quantas horas são nesse caso? Vai ser entre as 2 da manhã até as 8 da noite. Então você por ali umas 18 horas de jejum, e o primeiro gole de água vai ser ali pelas 8 da noite. Aí, por um mês. Por um mês? Por um mês. Todos os dias? Todos os dias por um mês. Aí você começa a ver que, poxa, quantas vezes no dia você não procrastina coisas que são importantes para você fazer com comida? Você tá ali, você tem um projeto que é importante, mas que tem aquela resistência que você não quer pensar e, sabe, uma coisa que você precisa resolver. Aí o cérebro entra em, vou lá ver o que tem na geladeira. Vou lá, meia hora já foi, né? Vou lá comprar um café, mais 45 minutos. Quando você tá em jejum, você não tem essa opção. Então você aumenta o teu foco, porque você não pode mais procrastinar com estímulo de sabor. Então se durante a manhã você dedica a tua cognição para as tarefas mais importantes do dia e você está em jejum, naquela hora de procrastinar, chegou a hora de eu enfrentar o leão, você não tem a estratégia de vou abrir a geladeira para comer alguma coisa, você está em jejum. Então você acaba enfrentando, tem mais chance de enfrentar as tarefas que são importantes para você, porque você não tem um artifício para procrastinar. Interessante. E uma dúvida sobre isso as pessoas costumam falar assim, não fico de jejum porque eu fico com fome. E eu fico com fome, eu não consigo trabalhar, não consigo pensar direito. Parece que muda um pouco o foco da pessoa. Isso é questão de acostumar ou não? Existe mesmo essa distinção, né? A pessoa fica, ou ela está com fome ou ela está no foco. Existe essa distinção que, assim, essa questão de eu não faço jejum, porque se eu fizer eu fico com fome, eu não consigo produzir, geralmente é uma hipótese. Porque o que a gente vê, não apenas da experiência das pessoas, mas de estudos científicos, é que a prática do jejum intermitente diminui a fome que você sente durante o dia. Que é uma coisa que é counterintuitive, que não é intuitiva. Não é né? Ela parece, poxa, eu tô comendo menos e tô ficando com menos fome. Exatamente esse é o efeito. Doideira. Por quê? Uma delas, porque você está fazendo refeições em uma janela de alimentação mais curta. Então, se você faz 3 refeições ao dia, ao invés de você fazer uma lá às 7 da manhã, meio-dia e 8 da noite, você está fazendo em um período de 8 horas. Então, você vai ficar muito mais... Quando você fizer a segunda refeição, você já está saciado. Quando chegar o momento da terceira, você... Poxa, como é que eu vou comer agora? Você faz uma refeição ali, você está saciado para o resto do dia. O outro fator é que você mantém a regularidade do teu relógio biológico. Quando você faz um jejum intermitente, geralmente você está prestando atenção na hora de comer. Não é cada dia eu faço a refeição na hora que dá, não, meio-dia é a hora de eu comer. Isso deixa o teu relógio biológico mais regulado, e o relógio biológico, o ciclo circadiano, ele controla também o cortisol. Ele controla também toda a tua capacidade cognitiva. Tudo que acontece no corpo é um ritmo. Então, se o relógio biológico está regulado, porque todos os dias você faz refeições no mesmo horário, agora a tua cognição aumenta e a sensação de fome, que também é controlada pelo ciclo circadiano, diminui, fica mais regulada. Você tem 2 hormônios que regulam a fome. Um que te dá vontade de comer, que é a grelina, e um que te faz sentir parar de comer, que é a leptina. Se você come todos os dias no mesmo horário, eles ficam mais regulados, você sente menos fome quando você está em jejum. Então, no final das contas, quando você começa a fazer o jejum e tem aquele tempo de produtividade durante o jejum, a surpresa que você tem é, opa, eu sinto menos fome. Que interessante, né? Eu pratico jejum intermitente, mas eu faço 3 vezes por semana, assim, mais ou menos, 3, 4 vezes por semana no máximo. E eu gosto de praticar porque eu acho que me faz bem, eu fico com mais foco, mas tem dias que me bate uma fome antecipada, né? Mas logo passa e no jejum que você aconselha, ele é um jejum que pode-se tomar água, pode tomar um café preto? Totalmente. Durante a janela de jejum, você toma água, café ou chá. Tá. Né? E o café, inclusive, é uma coisa que diminui ele é um inibidor de apetite.
conhecido no mundo inteiro. Então, às vezes, quando você está com fome na hora do jejum, se bater uma fome, você pode tomar um café e ali a fome desaparece. Desaparece. Né? O chá verde, o chá preto, ele faz a mesma coisa. E essas coisas são sem açúcar, sem calorias durante a janela de jejum. Mas aí você toca em um ponto importante, que é assim, poxa, às vezes eu tô com fome, às vezes isso, às vezes aquilo. O jejum, ele apenas te dá resultado se ele virar um hábito do estilo de vida. Para ele virar um hábito do estilo de vida, ele tem que servir o teu estilo de vida e não o teu estilo de vida servir o jejum. Então ele precisa ser flexível. Sim. Ele precisa ser uma coisa que se ajusta ao teu estilo de viver. Se você fizer do jejum uma prática que é tão rígida, que deixa o teu estilo de vida mais difícil, uma hora você vai chutar ele e ele não vai virar uma prática de estilo de vida e, portanto, ele não vai te dar resultado. Ele só vai te dar resultado se você conseguir deixar ele de uma forma que é flexível o suficiente que ele te serve. E aí você faz ele para sempre. E aí ele te dá resultado. Que legal. E falando, eu quero falar sobre 4 pontos aqui que eu acho bem legal, que é perder peso, melhorar a saúde, disposição e estética. Perder peso você já deu praticamente um insight, não só o jejum, mas começar a caminhada e tal. Mas existe alguma bala de prata para perda de peso, assim? E você acha que, assim, perda de peso... Porque eu sei que tem perda de peso sem qualidade, né? Que você acaba perdendo músculo, e tem perda de peso com gordura. Queria que você comentasse um pouco dessas duas vertentes. Quando você está perdendo peso, você está dando um sinal pro teu corpo de que a gente está ganhando menos do que a gente está pagando. Você está comendo e, no final das contas, o que está acontecendo no corpo é que você está comendo menos calorias do que você está gastando. Seja você esteja contando isso ou não. O jejum intermitente não faz nenhuma mágica. O que ele faz é que ele diminui a tua fome, você acaba comendo menos calorias do que o corpo está queimando. Entendi. Intuitivamente. Entendi. Então isso está acontecendo ali. Então é um corpo que está recebendo menos do que ele está gastando. Quando isso acontece, ele precisa tomar uma decisão estratégica. Que é assim, poxa, a gente pode usar a nossa reserva bancária, porque a gente está ganhando menos dinheiro do que a gente está gastando, ou a gente pode mandar uma galera embora, né, para diminuir os custos. A gente só vai mandar uma galera embora se a gente tiver uma galera que ganha muito e não está fazendo nada. Essa é a massa muscular. A massa muscular é tipo assim, um consultor muito caro da tua empresa. Né? A massa muscular, legal. Ela é o que a gente chama de tecido ativo. Ela gasta calorias ainda você estando sentado ou dormindo. Você não precisa estar fazendo exercício para a massa muscular gastar energia. Ela está gastando calorias apenas por existir. Se você não usa a tua massa muscular e você está num período de prejuízo, você vai falar, poxa, eu estou pagando uma cara para esse consultor, ele não tá fazendo nada, vou mandar ele embora porque eu tô em prejuízo. Manda a massa. Manda a massa muscular embora. Se eu não estou dando um sinal pro meu corpo de que a massa muscular está sendo utilizada. Como que eu faço isso? Treinamento de força. Então, se eu tô no processo de perder massa, de perder peso, que eu tô fazendo o meu jejum, aumentei a proteína, aumentei a fibra, diminuiu o açúcar, tudo mais, agora eu preciso mostrar pro corpo que aquele consultor tá fazendo trabalho. Todos os dias, 2, 3 vezes por semana, ele vai pra academia, ele serve o corpo. Então, o corpo precisa tomar aquela decisão. Opa, aquele cara é um cara de grande valor. Eu não posso mandar ele embora. Ele tá fazendo um serviço fundamental. A gente tem que usar a nossa reserva. Quem que é reserva? A gordura. E aí, o corpo toma essa decisão de estamos perdendo peso através de queimar a reserva de gordura que a gente tem, porque a gente não pode mandar ninguém embora. Quem faz isso é o treino de força. Então, o treino de força, ele tá ali na faixa vermelha, na faixa verde dessa progressão. Quando você começa a fazer o treino de força, você pode acelerar a perda de peso, porque você mantém a massa muscular, ou talvez você até constrói massa muscular, você dá preferência para queima de gordura. Então, esse é um ponto-chave dessa jogada. É um ponto-chave que muita gente emagrece sem qualidade, né? Muita gente emagrece sem qualidade. E aí, falando agora de melhorar a saúde, eu costumo abordar sempre nas minhas palestras, para meus alunos, que para mim existem 4 tipos de saúde. A saúde física, a saúde mental, né? A saúde espiritual e a saúde financeira. Porque todas acabam afetando de uma forma o seu espírito, a sua paz, e acabam afetando a sua saúde. Então, na sua concepção dessa melhora da saúde, o que você costuma abordar com seus alunos para que eles possam melhorar a saúde, a importância de melhoria da saúde, qual insight que você dá para esse tipo de saúde? A saúde
A saúde do corpo está sempre conectada com o equilíbrio dos hormônios que a gente tem. Volta e meia a gente fala de desequilíbrio hormonal. Desequilíbrio hormonal é quando alguma coisa acontece no meu corpo que eu não sei explicar. Não mudei nada, comecei a ganhar peso. Ou a imunidade começou a baixar. Ou comecei a perder cabelo, comecei a ficar cansado. Tem algum desequilíbrio hormonal. Mas o desequilíbrio hormonal é um reflexo do desequilíbrio no estilo de vida. Então a saúde está sempre conectada com o que você faz quando você acorda? O que você faz antes de dormir? Quantas vezes você levanta para criar atividade no teu corpo? Então, quer saber uma coisa interessante aqui? É o seguinte, tem um estudo que, se eu não me engano, da Universidade do Texas, que o que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram 2 grupos de pessoas que passam muito tempo sentadas, o dia inteiro. Então elas sentam durante o trabalho, elas sentam para dirigir para o trabalho, sentam para voltar para casa, quando elas estão em casa, elas sentam para assistir televisão, o corpo passa sentado, em estado sedentário por muitas horas do dia. Um grupo fazia um treino pesado de noite, passava o dia inteiro sentado e aí se matava na academia de noite. O segundo grupo apenas passava o dia inteiro sentado e depois ia dormir, não fazia exercício nenhum. Depois de várias semanas fazendo isso, eles, no dia seguinte, depois do treino, eles mediam a eficiência do metabolismo, a saúde do metabolismo dessas pessoas. O que você vai esperar? O cara que fez um treino pesado ontem, você vai esperar que no dia de amanhã o metabolismo dele esteja mais saudável. O que isso significa? Quando ele comer alguma coisa, ele vai ter menos chance de transformar aquilo lá em gordura. Ele vai ter mais chance de queimar aquilo como energia. O cara que não fez exercício, provavelmente ele vai acumular mais gordura porque o metabolismo está ali baleado. No final do estudo, o que eles viram é que as pessoas que passavam o dia inteiro sentadas, faziam um treino porrada de noite, tinham um metabolismo tão danificado quanto as pessoas que apenas passavam o dia sentado e não faziam exercício nenhum de noite. E isso parece um absurdo. Parece um absurdo. Mas a conclusão dos cientistas é o seguinte, o tempo de sedentarismo ininterrupto, sem você se mexer, passar muitas horas sem mexer o corpo, ele pode diminuir e chegar a cancelar os benefícios metabólicos de 1 hora de exercício que você faz concentrado. Então o corpo, a saúde do corpo não é você fazer uma porrada de exercício de noite, é você manter o corpo em atividade. A cada 90 minutos, você levanta, vai tomar uma água e sobe a escada. Se você tem, 2 andares, vai no banheiro de cima, Eu faço uns agachamentos, eu faço uns apoios. Aumenta a respiração cardíaca, A forma como eu lembro disso é o seguinte. Imagina a diferença entre água corrente e água parada. Né? Você vê um rio fluindo, é bonito, tem vida, tem peixe, né? É uma coisa bonita de ver. Quando você tem água parada, é onde a morte toma conta, né? Fica feio, fica fedido, vem mosquito. O teu corpo é feito 80% de água. Quando essa água está fluindo, porque o corpo está em movimento, tem vida. Tem vida. Tem vibração. Se não... Quando a água está estagnada, porque o teu corpo está sentado em tempo inteiro, ali a morte toma conta. Fica feio, fica fedido, vem mosquito. Né? Então, essa é a analogia que eu uso para lembrar. O corpo é feito para estar fluindo. Para estar fluindo, para estar em movimento, né? É isso que nutre a saúde do corpo. Nossa, que legal. Ó, galera, você que tá aí e você que passa o dia inteiro no escritório, sentado... Tem que se movimentar. Você falou de melhora de saúde, né? Eu também costumo falar que as pessoas com as quais a gente anda também melhoram muito a nossa saúde, né? A nossa saúde mental, isso é imprescindível. E aí, nós chegamos na disposição. Disposição, eu queria que você comentasse um pouquinho de disposição, mas eu queria saber, por exemplo, café preto influencia na disposição, horas de sono influenciam na disposição, e se as pessoas são diferentes, que eu acho que fisiologicamente são. Por exemplo, eu sempre dormi mais ou menos umas de 5 a, no máximo 7 horas, mas é 5 a 6 horas por noite. E eu funciono bem. Eu acho que quando eu durmo 6 horas, funciono bem. Se eu durmo acima de 7, parece que eu acordo de um jeito que eu demoro para pegar no tranco, assim. E assim, acordo cansado, muito estranho. E pessoas são diferentes. Dormem 6, 7 horas, acordam muito cansadas. Como que é a disposição das pessoas? Sim. A questão do sono é bem interessante, né? Vamos falar sobre a questão e a gente fala do café também. O sono, quando você dorme um sono que é mais curto, um sono de 5 a 6 horas é um sono curto. Quando você acorda naquele momento,
Você acorda, você gasta o nitro do carro, né? O carro tem a gasolina, ele tem a eletricidade e ele tem o nitro. Que é aquele... Que é o turbo. Né? É o turbo. Esse turbo é o cortisol. Quando você dorme menos, para o carro sair na corrida, ele precisa usar o turbo. O turbo é o cortisol. Então ele aumenta a quantidade de cortisol. Quando você dorme um pouco mais, ele não precisa usar o turbo, mas como você está com várias noites com um sono um pouco menor, aí a energia que está disponível é um pouco menor. Se você montar uma rotina, você está dormindo 7 horas e meia até 8 horas, talvez no começo você se sinta mais cansado, porque você não está acordando no turbo, mas depois de um tempo a tua energia começa a aumentar. Entendi. O negócio do turbo ele funciona para te aumentar a energia, a produtividade, mas ele também é um pavio que está queimando. Entendi. Daqui agora tá legal, 5 anos tá legal, 10 anos tá legal, quando você chegar nos 50, nos 60, pode ser uma coisa que lá na frente, opa, aqui tá uma conta para pagar. O sono é uma coisa interessante que é um processo que ele regenera a tua força vital, né? Entendi. E é tão... A lógica que eu tenho por trás é a seguinte, imagina que a natureza criou um processo em que você passa 1/3 da tua vida deitado e, entre aspas, inútil, né? Quando você tá lá na tribo, quando eu e você eram nossos ancestrais, 200 mil anos atrás, que viviam numa tribo, quando você tá dormindo por 8 horas, você não tá protegendo a tua tribo dos predadores, você não tá colhendo alimento, você não tá reproduzindo, você não tá fazendo nada que é essencial para a reprodução e a sobrevivência da raça humana. Você acha que a natureza, que o processo de evolução ia deixar isso passar a menos que fosse um processo de fundamental, importantíssimo para a sobrevivência da raça humana? Não é um capricho da natureza. Ele é apenas um processo longo porque não tem como ser mais eficiente. É um processo de muita, muita importância, mas a gente não dá... O sono ele não tem essa reputação. Né? É aquela coisa assim, a gente fala, a gente tem orgulho de falar que eu durmo pouco. Poxa, eu durmo 4 horas por noite. Entendi. Pá, né? Mas na verdade esse é um pavio que eles queimam. E é importante dormir mais. Pelo menos assim, dormir umas mais. 7 horas. Dos estudos que a gente tem uma variação genética de quantas pessoas precisam dormir. O que a gente não encontrou hoje em estudos são pessoas que têm todas as suas necessidades supridas com 6 horas de sono. Essa é uma coisa que a gente ainda não encontrou. Geralmente vai entre 7 horas, 8 horas e meia. Aí tem uma variação. Algumas pessoas precisam de 7, 7 e meia, 8 horas e meia. Entendi. E aí a questão é a seguinte. Para melhorar a disposição, não é apenas a quantidade do sono, mas é a qualidade do sono. O que você faz antes de dormir é muito importante. Eu tenho uma rotina que eu chamo a rotina 3-2-1. Antes de dormir, 3 horas em jejum. Eu termino a minha janta, vamos dizer que eu vou dormir às 11. Então, às 8 vai ser o final de eu ter comido ou tomado alguma coisa que tenha calorias. Porque a digestão ela aumenta muito a temperatura do corpo. Para eu ter sono profundo, que é diferente de eu apenas dormir 8 horas, é ter um sono que é restaurativo. Né? Entendi. Eu preciso diminuir a temperatura do corpo. E para eu diminuir a temperatura do corpo, eu não posso estar digerindo nada. Então, 3 horas antes de dormir, se eu paro de comer ali, o meu sono tem muito mais qualidade. Eu acordo com muito mais disposição. 2 horas sem luz e sem estímulo mental. 2 horas sem celular. Sem celular, sem televisão, sem o computador, sem televisão. Eu faço coisas que são diferentes, sem trabalho, sem olhar o e-mail, sem esse tipo de coisa. Porque mais livro, essas coisas. Mais livre. E se naquelas 2 horas, se tiver alguma coisa que seja urgente, que eu precisar ver algumas coisas, aí eu uso um óculos que ele bloqueia a luz azul. É um óculos vermelho. Caramba. Que ele bloqueia toda a luz azul que teu olho recebe. Como que teu corpo sabe quando é dia e quando é noite? Ele sabe quando é dia, porque quando é dia você está no sol e o sol tem uma frequência de luz que é a luz azul. Chega na retina, a retina transforma isso em um sinal para o cérebro que fala: estou recebendo muita luz azul, significa que é dia. O problema é a tela do celular, a tela do computador, a tela da televisão, eles emitem muita luz azul. Então chega na retina e o que o cérebro sabe não é meia-noite, é 10 horas, estou recebendo luz azul ou não.
Se eu tô recebendo, ainda é dia. Se eu tô no celular, ainda que seja 10 da noite, o cérebro ainda interpreta como dia e ele não libera a melatonina, que é o hormônio que te dá a qualidade de sono. Caramba. Então, se eu preciso usar nas 2 horas antes de dormir algum tipo de eletrônico, eu uso um óculos que é vermelho e ele bloqueia a luz azul. Então, ali eu estou produzindo mais melatonina e estou preparando para o sono. E aí, 1 hora nutrindo, cultivando tranquilidade. O que isso significa? Para cada dia ou para cada pessoa pode ser uma coisa diferente. Às vezes eu faço uma meditação, às vezes eu faço yoga, às vezes eu leio um livro, às vezes eu bato um papo com a minha esposa, às vezes eu saio para dar uma caminhadinha de boa. Pode mexer com o cachorrinho. Alguma coisa que alguma coisa seja assim. cultivar tranquilidade. Legal. Que não seja aumentar o estímulo, que não seja uma coisa que te dá estresse. Ficar tranquilo. É um ritual para terminar o dia. E o que eu pronto do café? Acordou, toma um café, dá uma disposição, é recomendado, não é? Depende de 2 coisas. A primeira delas é um fator genético. Tem pessoas que conseguem digerir o café e tem pessoas que não conseguem. Não é uma questão de digestão, mas é uma questão de quão rápido esse metabolismo. Entendi. E você vai saber. Se você não é feito para cafeína, você vai tomar um café, vai ficar com dor de cabeça, vai dar uma tremida, aí você sabe, opa, cafeína não é para mim, questão genética. Se você ganha os benefícios do café, é o meu caso, eu tomo café, puf, tem alerta. Aí você precisa modular a quantidade, a frequência e o horário. Se você toma café todos os dias, você não tem mais o benefício da cafeína. Entendi. Você tem o benefício da cafeína nos primeiros dias que você toma café, chega um momento que você desenvolve uma tolerância, que é o seguinte: se você não tomar café hoje, você fica com dor de cabeça. Se você não tomar café hoje, talvez hoje não dê nada, mas amanhã você tá um zumbi. Dependência, né? Aí você não tá mais tomando café para melhorar a tua capacidade, você tá tomando café para evitar que você fique pior. Como que você quebra esse padrão? Você toma café em dias alternados. Então eu tomo café, por exemplo, hoje eu tomei café, hoje foi um dia de cafeína, amanhã é um dia de descafeinado. Aí o outro dia pode ser um dia de cafeína, aí outro dia é um dia descafeinado. Que legal, cara. Aí cada vez que você toma um café, ele te dá uma melhora na tua capacidade cognitiva, ele melhora a tua capacidade física. Aí você não mantém uma quantidade linear, né? Você vai mantendo, você vai fazer assim. Com ele vai estimulando, tirando, estimulando. Estimula, volta pra média. Estimula, mas você nunca vai pra baixo da média, que é o que acontece quando você toma café todos os dias. Quando você toma café todos os dias, você estimula, volta pra média, estimula, volta pra média, daqui a pouco você volta pra média, pra baixo, média e baixo. Você tá tomando café só pra voltar pra média. Você não quer tomar café pra voltar pra média. Você quer voltar a tomar café pra chegar no teu alta performance. Então é menos frequência. E tem um horário. O café a gente usa de manhã. Primeiro, o legal não é tomar café logo quando você acorda. Esse é um hábito da galera. Você saiu da cama, pá no café. O que acontece é o seguinte, quando você acorda, o nível de cortisol está num pico. Por isso que você acorda. As glândulas adrenais lá em cima dos rins produz cortisol. Aí, poxa, você acordou. O nível de cortisol chega num pico de manhã, ele começa a diminuir, até ele chegar num mínimo de noite. Quando você toma café logo depois de acordar, você pega aquele pico e joga ele lá para cima. Entendi. Se você joga ele lá para cima muito rápido, ele precisa compensar, ele precisa descer muito rápido. Aí você fica com sono depois do almoço. Entendi. Que ele desceu muito rápido, no meio da tarde, você tá ali, pá. Então, o legal é deixar o pico de cortisol naturalmente aumentar, acordar, toma água, faz o teu exercício e tudo mais. 1h30 depois de acordar, pelo menos, é quando você toma o café. Porque aí você já passou do pico de cortisol, ele não vai compensar te deixando mais cansado no final da tarde, no meio da tarde. Cara, tudo isso é ciência, é muito legal esses dados, o seu conhecimento é absurdo. Nós falamos muito sobre saúde, disposição, melhora, mas agora eu queria levar para um outro lado da estética. Agora não estamos falando em saúde, que a gente sabe que é o pilar mais importante. Esteticamente, o que você pensa? Estética vende? É importante a gente ter uma saúde? É importante estar bem? O que você fala para os seus alunos? Qual que é a importância disso na sua vida e das pessoas que te cercam? A estética é o que mais vende, né? Porque é o que é o meio de comunicação, é a linguagem da mídia social de fitness, né? Hoje, quando você vai lá no Instagram, você coloca #fitness, o que você vê não é fitness, você vê estética. Né? Fitness, o que é? Fitness é a capacidade do teu corpo de passar por desafios físicos e se recuperar rápido, né? Você subiu 6 andares de escada, quase morreu, baixo fitness. Subiu 6 andares de escada, passou 30 segundos, você tá novo, alto fitness. Isso é fitness.
Quando você coloca fitness no Instagram, você vê imagem. Tem uma imagem de um corpo de um homem, tem uma imagem de um corpo de uma mulher, aí você pensa, se o meu corpo não tá igual àquele, portanto, eu não tenho fitness. Essa é a imagem da mídia social. Então, muita gente busca a aparência na esperança de que quando chegar naquele lugar, a minha vida vai ser melhor. Então, a minha relação com a estética, assim, é uma coisa muito boa. Mas ela não é fundamental. Sim. Primeiro de tudo, a natureza é estética. A natureza estética. A expressão mais maximizada a natureza é bonita. A natureza é um show. Então, sabe, a forma natural da vida é estética. É luxuosa, a natureza é luxuosa. A natureza não é funcional. Ela é primeiro funcional, ela é primeiro saudável, mas aí ela é estética. Então a estética é uma coisa bonita, não é uma coisa ruim. Sim. É uma coisa nobre, é uma coisa que agrega valor para tua vida. O problema é quando você pensa assim, quando o meu corpo for daquela forma, aí eu vou ser feliz. Sim. Né? Essa foi a minha jornada com fitness. A estética é uma consequência. A estética é uma consequência. Legal. E ela é um valor para você adicionar para a vida, mas ela não é uma condição da tua autoestima. A minha jornada com fitness foi muito isso. Eu tinha aquele bullying, aquele negócio. Eu falei, quero ser um homem forte. Para mim, o homem forte era estética. Era o bodybuilder, né? Era o fisiculturista, era o Arnold Schwarzenegger. Então eu tava obcecado por isso. Eu treinava 2 vezes por dia, todo domingo eu fazia 21 refeições, eu congelava, eu contava o grão de arroz, sabe? Era um trabalho de tempo completo, além do meu próprio trabalho. Quando eu cheguei, depois de alguns anos fazendo isso, o meu corpo chegou naquela forma impressionante, cheio de músculo, cheio de veia, fiz, sabe, ensaio fotográfico e tal, pá. Aí, posso até te mostrar as fotos, a gente coloca no podcast. Quando eu cheguei no dia do principal ensaio fotográfico que eu fiz, teve uma sensação de conseguir, sabe? Cheguei na minha meta. A semana depois daquele ensaio fotográfico, é a pior semana da minha vida. Cara. Terrível. Porque o teu corpo ele tá num estado extremo. O corpo não é feito, pelo menos o meu corpo. Eu sou um cara magrinho, né? E um cara pequeno, com um frame, com um esqueleto pequeno. Uhum. E de uma família que tem mais percentual de gordura. Não tem ninguém na minha família cheio de veia, barriga de tanquinho, né? O percentual de gordura do tipo do meu corpo é um pouco maior. Então, pro meu corpo estar naquele estado super musculoso, não é natural pro meu corpo. Super rasgado, com baixo teor de gordura. Também não é natural. Ele tava lá, sabe, em um estado extremo que não é sustentável. Eu tava lá, eu não tinha mais contato social. Porque eu não tinha tempo para estar com os amigos, eu tinha que treinar 2 vezes por dia. Eu não podia estar numa festa, um fim de semana, churrasco lá em casa, porque eu não comia o churrasco. Eu tava ansioso, eu tinha que comer a comida no meu potinho, sabe? A vida era mais difícil, ela ficou dentro de uma jaula. E aí eu vi que eu continuava todos os problemas que eu tinha na minha vida, que eu pensei que seriam resolvidos quando eu cheguei na estética, não mudaram nada. Os mesmos problemas continuavam. Eu continuava o mesmo menino inseguro em relação ao corpo dele, só que agora com um monte de músculo em cima. Sim. A estética não é o que vai me trazer autoestima, não é o que vai trazer felicidade. Não é a linha de chegada, né? Não é a linha de chegada. É a atitude que vai me chegar lá. Então eu posso criar a estética como uma consequência do meu estilo de vida. Mas eu preciso... O corpo dos sonhos não te traz felicidade se você não conseguir apreciar o que você tem agora. Muito bom. Então é através de apreciar com atitudes de cuidado, que deixam a tua vida, sabe, fitness e saúde. O propósito é para melhorar a qualidade da tua vida no momento presente. Sim. Não é para transformar a tua vida num terror para que no futuro seja legal, porque isso nunca vai acontecer. A prática de jejum, de treino, disso é para que seja uma coisa que adicione valor, para que te deixe sentindo melhor do momento presente. E conforme você executa essas coisas, o corpo começa a se moldar e ele chega na sua forma mais bonita. Mas como uma consequência e não como uma condição. Que aula, irmão. Que aula. Muito obrigado, Ronan. Cara, foi uma aula espetacular, muito conhecimento, muito dado científico. Você fala com propriedade sobre isso. Fala pra galera que onde ela pode te encontrar, quais são suas redes sociais. Deixa um recado final. Te agradeço demais por ter vindo aqui no Seracast. E deixa um recado final e fala pra galera que quer te conhecer, que quer te conhecer mais, onde te encontrar.
Pra galera que quer me conhecer, eu tenho a principal rede social, o Instagram, Ronan Diego BR. Ali se encontra todos os dias, eu tô colocando conteúdo, todos os dias eu tô respondendo pergunta, tem programa, tem bastante coisa que a gente tá fazendo ali. Essa é a rede social em português. Eu tenho uma rede social em inglês também, para as pessoas que são de fora, Ronan Diego Insta. Ali estão todos os conteúdos que eu faço em inglês, é um trabalho diferente, em conteúdos diferentes também, em saúde e fitness. E eu acho que assim, o que fica para mim muito, né? Eu conheci um cara em Dubai, né? Eu moro um pé na Estônia, um pé em Dubai, e eu conheci um cara que ele é um atleta e ele é o dono da maior rede de academias dos Emirados Árabes. Ele nasceu numa vila na Índia que o pessoal passa fome. Ele aprendeu a ler e a escrever depois dos 15 anos. Uhum. Hoje ele é um baita atleta, um baita empreendedor, tem uma família bonita ao redor dele. E eu falei, cara, e aí? Qual que é o teu princípio? Qual que é o segredo? Ele falou, Ronan, as coisas que eu quero agora. Eu não quero elas no futuro. Eu quero ela agora. Então a minha mudança de atitude que vai construir esse tipo de coisa precisa ser feita agora. Se eu quero uma vida melhor, com mais disposição, com mais beleza, com mais energia, aquela mudança de sair para caminhar não acontece amanhã, ela acontece agora. Porque se for amanhã, o que eu estou nutrindo é uma vida com uma expectativa de que fosse melhor. Se eu faço essa caminhada agora, se eu tomo água agora, se eu faço meu jejum agora, se eu como a verdura agora, eu estou construindo aquela vida nesse momento. Porque o que eu quero é o agora. Sim. Esse para mim é o que fica. Sensacional. É isso que eu falo. A nossa vida ela não muda no futuro. Ela muda hoje, muda aqui e muda agora. Ronan, muito obrigado. Vamos finalizar com chama, ó. Chama! Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Ronan. Valeu, meu querido. Tamo muito junto. Obrigado. Boa. Valeu.